Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para você hoje os depoimentos compartilhados pelos palestrantes no evento dos ex-alunos da pós-MBA da Sebralog, focada em Indústria 4.0 e transformação digital, a fim de compartilhar com os ouvintes do GuiaCast as aplicações das ferramentas em suas respectivas empresas, principais desafios e, principalmente, os sucessos alcançados nessa tão necessária transformação. E se você tira proveito e acredita que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo, compartilhe com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e nos ajuda a mudar o mundo da logística brasileira. Deixe uma avaliação e comentários em ratethispodcast.com/GuiaCast. Essa semana o GuiaCast tem a honra de receber Alexandre Oliveira, sócio-diretor da Sebralog, preside o Instituto Brasileiro de Profissionais de Supply Chain e nos últimos 15 anos desenvolveu sua carreira como consultor, conselheiro e treinador em inúmeras empresas como 3M, Adidas, Avon, Bayer, Motorola, Sony, Unilever, entre outras, além de autor de vários livros de supply chain e professor universitário. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, Alexandre. Aqui no evento você abordou o tema O Futuro do Emprego. O que podemos esperar em relação ao trabalho durante toda essa transformação? Bom, a questão do futuro do emprego ela é bastante interessante, dá margem para discussão em diferentes frentes, tem o lado econômico, tem o lado das ciências sociais, mas enfim, trazendo um pouco para o recorte do ambiente de trabalho e dos profissionais no seu dia a dia dentro das organizações, eu acho que a gente poderia enxergar como uma pirâmide organizacional mesmo, onde talvez na base se encontrem aquelas posições de entrada, os profissionais mais jovens, eventualmente aquelas funções mais operacionais e mais repetitivas. E aqui sim, espera-se uma redução bastante grande do número de pessoas envolvidas nesses processos, seja pelo redesenho do modelo de negócio de algumas empresas, seja pelo redesenho dos processos conduzidos em diferentes departamentos. Normalmente a gente associa a transformação digital e o futuro do emprego à indústria, à operação, à fabricação, né? Mas na verdade esse impacto ele perpassa o departamento financeiro, o departamento de vendas, de marketing, de recursos humanos, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, QA, né, qualidade assegurada. Existem algumas tecnologias já disponíveis e de novo, não é tecnologia que tira emprego, que reduz a necessidade de recursos, né? É a inteligência do ser humano redesenhando processos e se valendo dos benefícios dessas tecnologias. Mas enfim, existem algumas tecnologias como automação robótica de processos, conhecido como RPA, ou aplicação de alguns algoritmos de aprendizagem de máquina para análise de dados, identificação de correlações, associações que permitem sugestões sobre decisões que até então grandes grupos de colaboradores precisavam se envolver. Um pouquinho mais à frente vai se popularizar a utilização de blockchain combinado com o uso de smart contracts, que vai trazer um impacto muito grande em tudo que a gente conhece como banco de dados, utilização de ERPs, toda a parte de procurement que a gente associa muito aos workflows, né? Isso vai ser transformado. Tem aplicações com impressão 3D, com realidade aumentada e realmente, em termos quantitativos, o impacto na base dessa pirâmide organizacional tende a ser grande. Sim, vão surgir novas funções, vão surgir novos cargos com novas descrições, mas nessa base da estrutura, o número de posições remanescentes tende a ser um pouco menor do que o número original. Agora, quando a gente olha um pouco mais para cima da estrutura organizacional, a primeira liderança, coordenação, supervisor, até a liderança mais sênior, nível gerencial, diretoria C-level, o que se espera é uma grande mudança na descrição de cargos. São estruturas que vão administrar um grupo menor de pessoas, vão ter que se familiarizar com a gestão de analítica avançada, uma boa estratégia de dados, analítica descritiva, preditiva. Serão, na média, profissionais muito mais experientes, com uma boa compreensão cross-funcional, com expertise específica e entendimento do impacto do negócio. E uma noção também bastante fluente do benefício que as tecnologias podem oferecer. Não necessariamente do domínio da tecnologia e de como implantá-las, mas deverão ter a clareza dos benefícios dessas tecnologias. Tá? Então, a gente está no começo de uma curva transformacional. O impacto vai ser mais claro, vai ser palpável nos próximos 5, 8, 10 anos, mas sim, já muitos profissionais se preparando. Basta ver
reduzir o número de posições em diferentes empresas, em diferentes setores, em diferentes departamentos que estão associados à transformação digital. Você vai ter um líder, um head, um diretor, um gerente de Digital Transformation associado a várias áreas. Surge já a figura do Business Partner. Esse Business Partner pode ser alguém com o histórico, o background na área de tecnologia de informação, mas pode ser e deveria ser também na área de recursos humanos ou em áreas específicas também. Então, o surgimento desses Business Partners e esses líderes de área, esses heads, é o prenúncio de um movimento que ainda vai trazer muitas mudanças na estrutura organizacional, tanto na hierarquia, como no perfil dos colaboradores, como no desenho das descrições de cargo. Em se falando de transformação digital, muito se fala que existe um gap existente no Brasil em comparação aos outros países. Em sua opinião, esse gap realmente existe? E o que precisamos fazer para alcançá-los? Bom, eu posso dizer com alguma tranquilidade que não existe um gap de conhecimento e de aplicação dessas novas tecnologias em diferentes pontos do planeta, tá? Recentemente, eu mesmo liderei uma pesquisa com quase 900 pessoas do mundo inteiro, metade do Brasil, um quarto dos Estados Unidos e um outro quarto de mais de 50 países, e o que se entende sobre Big Data, sobre inteligência artificial, as suas aplicações, as aplicações do processo, é muito semelhante. Tem uma ligeira vantagem favorecendo os residentes dos Estados Unidos, é verdade, e uma ligeira desvantagem afetando esse grupo de 50 países diferentes, Estados Unidos e Brasil. Mas o que se mostra hoje é uma globalização na taxa de transferência de conhecimento, seja pelas grandes empresas, grandes multinacionais, seja pelo acesso à informação. Hoje o acesso ele se popularizou, hoje o acesso ele é mais rápido, ele é mais barato. Então, em muito pouco tempo, haverá uma massa de colaboradores preparados para atuar em projetos e processos de transformação digital. Não é uma quantidade grande, mas é a quantidade suficiente. Lembrando que os poucos líderes vão ser capazes de produzir transformações que vão afetar as organizações inteiras. A gente não precisa que 100 profissionais dominem esse processo. Basta que 2 ou 3 o façam. A dúvida é quem serão esses 2 ou 3. Se vai ser você que está me ouvindo ou se vai ser o seu colega. E quem vai ter essa empregabilidade renovada, potencializada nos próximos anos. Mas claramente não há um gap de conhecimento em diferentes partes do mundo. Logo, consequentemente, não vai haver um gap entre profissionais de diferentes empresas do Brasil e a competitividade vai aumentar bastante. Uma vez que a tecnologia nunca é totalmente disseminada da mesma maneira em todos os setores, como lidar com a falta de homogeneidade na indústria e principalmente se falando de fator humano, pessoa, que conselho você daria para quem está começando nessa jornada de supply chain 4.0? Bom, essa discussão de quem deveria liderar a transformação digital dentro de uma organização é um ponto que frequentemente é levantado. Deveria ser um líder profissional de tecnologia de informação, deveria ser o líder da área de marketing, afinal a parte de marketing digital ela é muito forte, muito sólida em várias organizações. Bom, transformação digital, ele é um processo que tem a ver com a mudança do mindset, a forma como as pessoas pensam. Transformação digital não tem nada a ver com revolução tecnológica. O que a gente vive hoje é a possibilidade de usufruir de tecnologias que foram lentamente evoluindo ao longo de muitas décadas. O que a gente tem à nossa disposição é um portfólio fantástico de tecnologias que podem produzir um impacto gigantesco. Mas elas só vão produzir esse impacto se houver a inteligência de se compreender as necessidades dos consumidores e dos clientes. Na medida em que a gente consiga perceber necessidades até então não satisfeitas, algumas empresas vão conseguir transformar mercado consumidor em clientes. Outras empresas vão conseguir transformar clientes internos em pessoas mais satisfeitas, desde que elas sejam capazes de oferecer uma proposta de valor. Muito bem. Qual que é o papel da tecnologia? O papel da tecnologia é ser um habilitador dessa proposta de valor. Essa proposta de valor, ela é entregue através de um modelo de negócios ou através de um redesenho de processos. Para que a gente redesenhe o processo, para que a gente reestruture o modelo de negócios, eu preciso contar com uma nova estratégia de dados. E são dados cada vez mais gerados pelo comportamento digital das pessoas. E é por isso que a gente chama de transformação digital. Não por ser uma revolução tecnológica, mas uma transformação que tem origem no comportamento
comportamento digital dos seres humanos. Esse ser humano pode ser um consumidor final, eu, você, utilizando o nosso iPhone, as nossas navegações no browser da internet. Isso é um comportamento digital e dados são capturados a partir desse comportamento. Então as organizações capturam dados dentro de uma estratégia de dados para identificar perfis e oferecer uma proposta de valor através de um determinado modelo de negócios. Dentro das empresas, a estratégia de dados tem como objetivo favorecer a tomada de decisões. E é uma decisão que vai beneficiar o time de pesquisa e desenvolvimento na hora de trabalhar numa nova versão de um produto. É uma decisão que vai favorecer o time de manutenção, que vai favorecer o time de vendas, de trade marketing, do financeiro, de recursos humanos. Ou seja, qual é o caminho? Eu identifico uma necessidade não satisfeita de um cliente externo ou de um consumidor. Eu identifico uma forma de satisfazer essa necessidade através de uma proposta de valor. A proposta de valor vai ser oferecida através de um modelo de negócios ou um redesenho de processos, que depende de uma boa estratégia de dados. E aí, por fim, não menos importante, mas como habilitador, vem as soluções tecnológicas. Ou seja, ao longo de todo esse processo, a gente está falando da importância do ser humano, da mudança da forma de pensar. E é o que tem se popularizado com a palavra mindset. Então, o que há é uma profunda mudança do mindset. Como a mudança do mindset, a gente está falando de pessoas, surge um ponto que eu defendo bastante, que é a importância e a liderança do profissional de recursos humanos diante da transformação digital. Provavelmente o grande líder dentro das organizações deveria ser o diretor, o head de recursos humanos, de capital humano, de gestão de gente e pessoas, como que se chame. Isso não é importante o nome que se dá à posição, mas o responsável pelas pessoas, inclusive as pessoas de marketing, as pessoas de tecnologia de informação, as pessoas da indústria e da fábrica. Como promover essa mudança de mindset para permear os benefícios da transformação digital em todos os departamentos da organização? E aí eu vejo a área de recursos humanos como um grande líder. Para ajudar nessa transformação, a Sebralog está trazendo uma MBA em Indústria 4.0 e Transformação Digital. Qual que é o diferencial da MBA e o que o profissional pode ter certeza de obter que pode fazer a diferença em sua carreira como profissional de supply chain? Olha, esse pós-MBA que eu coordeno, ele segue agora para mais 3 turmas esse ano, né? Turma 5, 6, 7. Hoje nós temos 120 ou 130 ex-alunos. Vamos fechar o ano perto de 200 ex-alunos, tá? Ao contrário do que se imagina, a influência do tema Indústria 4.0 e respectivas soluções tecnológicas, ele é uma influência relativamente pequena. Ele ocupa cerca de 30% do programa. Nesses 30%, a gente fala sobre Big Data, IoT, Cyber Physical Systems, RPA, inteligência artificial e aprendizagem de máquina, analítica descritiva, preditiva, enfim. Realmente tem uma conversa um pouco mais técnica, mas ainda assim ele representa 30%. A gente tem uma preocupação muito grande com o conteúdo estratégico. Quando a gente pensa em conteúdo estratégico, oportunidades de médio e de longo prazo, isso tem praticamente 2/3 do programa. E aí surge a necessidade de, além dos tópicos mais técnicos da indústria 4.0, falar um pouco sobre transformação digital, sobre plataformas digitais e sobre inovação. Então, quando você pensa em transformação digital, surgem questões sobre o comitê de liderança, estratégia com o cliente, customer journey. A gente vai falar sobre disrupção, digitalização, intermediação, enfim. E um ponto muito importante é a trilha de transformação digital, que a gente chama de Digital Transformation Roadmap. Essa trilha de transformação, ele é um passo a passo que permite que empresas tradicionais, também nativas digitais, mas principalmente que empresas tradicionais comecem a desenhar o seu caminho em direção a um novo nível de competitividade. A gente vai falar também um pouco sobre plataformas digitais, modelos de negócio de plataforma. Esse é um segmento hoje que ocupa mais ou menos 15% do nosso programa e os últimos 15% com inovação. Né? Então, se a gente for pensar o programa de transformação digital de indústria 4.0, que está agora ainda para o nosso 3º ano, nós começamos em 2018, eu tenho um foco em oportunidades imediatas que ocupa 30% do programa, táticas de médio prazo ocupa 25% do programa e o conteúdo estratégico 45% do programa.
Então essa é uma maneira de ver. E uma outra forma de ver, soluções tecnológicas associadas ao que a gente chama de indústria 4.0 ocupam 1/3 do programa. E os outros 2/3 têm transformação digital, plataformas digitais e inovação. Então isso é um pouco do que a gente faz. Semana que vem, no dia 17 de março, a gente inicia a 5ª turma, que é uma turma em São Paulo, e no próximo mês, no final de abril, a gente inicia a 6ª turma, que é uma turma em Campinas aos sábados, tá bom? Então, para quem quiser se preparar, se qualificar, para quem estiver pensando em liderar dentro das suas empresas um pouco desse processo de transformação digital, é uma tremenda oportunidade. É a ideia de ser um líder diferenciado no ambiente de negócio, se tornar mais relevante para o mercado de trabalho, trabalhar o conceito aí da empregabilidade, eventualmente entender qual é o impacto da transformação digital no seu departamento financeiro, recursos humanos, marketing, vendas, supply chain, operações, indústrias como um todo, né? E naturalmente ser um líder, né? Ser um líder, ser uma referência entre os seus pares. Então, as turmas estão confirmadas e vamos em frente. Temos também o excelente depoimento da Elizabeth Ramos, que é CPO Brasil na Lanxess, com formação em comércio exterior pela Unip, graduação em Direito pela FMU e MBA empresarial pela Fundação Dom Cabral. Trabalhou em empresas como CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Braskem, além de gerente na Lanxess, hoje atuando como CPO, Chief Product Officer. A Elizabeth abordou o tema RPA, Robotic Process Automation, aplicado ao procurement e à logística. Vamos ouvir. Através da utilização da ferramenta RPA na Lanxess, nós conseguimos curar uma dor que tínhamos, que é a sensação de incapacidade de dar conta da parte operacional. Então, nós tínhamos uma quantidade, um volume transacional maior que a nossa capacidade humana de processamento. O trabalho desenvolvido foi em equipe. Todos debruçaram, revisaram o processo, verificaram aonde poderia ter aplicabilidade do RPA e fizemos primeiramente uma revisão e depois a aplicação. E nessa tarefa, nós mapeamos 10 processos que poderíamos ter vantagens e conseguiríamos curar essa dor nossa. O primeiro processo que conseguimos implementar na Lanxess Brasil foi no processo de conferência das faturas de armazenagem externa. Nós tínhamos esse processo sendo conferido através de amostragem e passamos com a ferramenta a conferir 100% dos itens. Hoje, com a utilidade do robô, ele abre o arquivo recebido, compara o arquivo recebido do fornecedor com os dados do SAP, que é o nosso ERP. E com isso, gera um relatório somente de exceções. E essas exceções são analisadas pelo analista de logística. Isso fez com que reduzíssemos 90% do nosso tempo de processo nessa atividade. Tivemos uma maior acuracidade dos resultados, porque o robô não erra, ele faz exatamente o que foi programado. E tivemos também a inversão do foco do analista em estar com muito tempo dedicado à operacionalização, e agora ele tem um tempo muito precioso que é para analisar as exceções e atuar na prevenção. Isso foi excelente para nós, nos deu na nossa equipe um fôlego e uma luz. Por exemplo, eu tenho condições com a mesma equipe efetuar de forma diferente o nosso trabalho e agregar mais valor. Então as pessoas ficaram felizes, porque antes a sensação era de insatisfação e incapacidade devido ao volume e alta cobrança. E agora, com essa inversão, eles se sentem satisfeitos com o processo, porque eles conseguem atuar antes, conseguem ver onde está a questão para ser atuada. Então, isso para a gente fez muita diferença. O curso da Sebralog de pós-MBA em Supply Chain Digital me ajudou muito mais do que eu imaginava. Primeiro, eu procurei o curso para uma atualização e para entender as novas tecnologias e como aplicá-las no meu dia a dia, se haveria possibilidade ou não. E na evolução do curso foi muito bom, porque entendi como as ferramentas poderiam ser utilizadas e consegui identificar na Lanxess casos concretos para poder fazer parte da nossa transformação digital. Outro ponto que foi muito interessante foi o network que nós conseguimos formar. Então, são pessoas da área de supply chain, de compras, de logística, então afins com o mesmo interesse, que passam a trocar no seu dia a dia informações a respeito da digitalização de todo o processo e como tem enfrentado esse processo diante de cada um, diante da sua organização. Então, foi muito bom. E também nós tivemos agora o primeiro encontro de ex-alunos e
que pudemos dividir os cases, né, de sucesso já de implementação. Então, formou-se uma comunidade em torno disso. Está sendo muito bom. Cada encontro, a gente tem um insight. Então, eu entendo que realmente fez a diferença para mim. Tivemos também a contribuição de toda a equipe da Elizabeth, onde compartilharam suas próprias experiências nesse processo de implementação do RPA na Lanxess. Ana Beatriz Pfingsten, compradora de serviços de logística. Na minha opinião, o RPA só trouxe benefícios, como acuracidade e otimização dos processos, liberando a equipe para focar em iniciativas mais estratégicas com valor agregado para a empresa. Elaine Calisto, coordenadora de Logística e Comércio Exterior. Ter participado do projeto de implementação do RPA da Lanxess e estar envolvida no projeto de RPA para outros 9 processos me fez ver a importância de enxergar a digitalização e a tecnologia como oportunidades e não como ameaça, como alguns consideram. Eu digo que são oportunidades porque a gente consegue melhorar muito como profissional por desenvolver capacidade, mais habilidades analíticas, por promover uma mudança interna de mindset em cada um de nós e também estimular o espírito de trabalho em conjunto. Além disso, traz benefícios para a empresa e para o trabalho de cada um de nós pessoalmente, porque possibilita que a área e o indivíduo fique focado em trabalhos mais estratégicos, trabalhos que realmente agreguem para a empresa, enquanto os trabalhos repetitivos possam ser feitos por um robô, usando a tecnologia. Então, eu fico muito feliz de ter participado e estar participando dessa revolução tecnológica e trazer inovação para a empresa. Jade Cavazin, analista de logística e comércio exterior, e Júlia Romeiro, analista de logística. Vamos ouvir. A automação é essencial quando a gente pensa em eficiência operacional. E o RPA veio pra gente como uma solução para aquelas tarefas rotineiras, repetitivas e que não traziam valor nem para a empresa, nem para a pessoa que estava executando. Então, para implementar o RPA, a gente precisou, primeiro de tudo, tratar os processos. Entender como preparar esses processos para receber o robô. Então, não foi simplesmente colocar um robô para fazer uma tarefa que um humano estava executando até então. Exatamente da forma como ele estava executando. A ideia foi chegar primeiro na melhor versão que ele poderia ter, na forma mais simples de execução, e aí colocar o RPA. Então, eu considero esse um dos pontos essenciais de implementação e que fez toda a diferença no ganho de performance do robô e do processo como um todo, né? Bom, o que eu acho mais bacana do RPA é que, além de ele ser uma solução muito simples do ponto de vista do desenvolvimento, porque ele foge daquele trabalho complexo, demorado que a gente estava acostumado, ele também é muito flexível, porque você pode implementar em uma série de operações dentro da empresa, já que ele não exige uma alteração de sistemas, por exemplo. Então, ele é como se fosse um funcionário, só que um funcionário que trabalha 24 horas por dia, todos os dias da semana. Bom dia a todos, meu nome é Júlia. Sobre o processo de implementação do RPA, ele foi muito importante para a empresa, pois foi uma oportunidade para revisar, padronizar e otimizar todos os processos de logística. Com a automatização dos processos, foi possível reduzir os riscos da operação, o número de atividades manuais e repetitivas. Com isso, conseguimos focar em atividades estratégicas. Nós implementamos um processo de RPA, mas já mapeamos mais 9 processos e pretendemos implementá-los o quanto antes e continuar desenvolvendo esse mindset dentro da empresa. Agora vamos ouvir Valdir Galvão, Country Logistics Supervisor na Halliburton Brasil, formada em administração pela Uniradial Estácio de Sá, MBA em Business pela FGV e MBA em Supply Chain Management também pela FGV. Trabalhou em empresas como Globomar, Transocean e hoje atua há mais de 7 anos na Halliburton. O Valdir abordou o tema drones, aplicação em centros de distribuição, algo realmente inédito no Brasil. Vamos ouvir. Olá, bom dia, Rodilson, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer aí contribuir para o teu podcast, tá? Bom, falando um pouco então sobre o projeto de contagem de inventário, né, usando drone nos centros de distribuição e almoxarifados. Foi um projeto desenvolvido já, idealizado há mais de 2 anos, né, que nos permitiu reduzir a quantidade de trabalhos manuais que não geram valor para o nosso cliente final. Na verdade, o cliente não está disposto a pagar o valor da nossa ineficiência, né? Então, depois do período de crise que o país viveu em 2015, e além de vários temas políticos que o Brasil enfrentou, Lava Jato, crise, cenário externo também não foi favorável, né? Então, o barril do petróleo despencou de $120 para $25, aí gerando uma crise mundial no setor.
a nossa indústria de óleo e gás ela teve que se reinventar. Então devemos aí estar sempre procurando maneiras de sermos mais eficientes, de termos processos mais enxutos, processos lean, né, que são processos simples e eficazes, e não vejo outra alternativa senão utilizar a transformação digital para garantir o resultado final desse processo. Então, uma das ideias foi por que não utilizar a tecnologia da radiofrequência, que não é uma tecnologia nova, mas que agora tem sido muito mais utilizada por questões de custo, né? Hoje as etiquetas, os tags são muito mais baratos, os coletores são mais baratos, viabilizando projetos, que foi o nosso caso. Além disso, por que não utilizar os smart drones, né? Que já são drones inteligentes, que têm voos autônomos e que podem fazer uma combinação de sucesso. O principal benefício que pudemos observar nesse processo foi a redução do trabalho manual, aumentando, incrementando a credibilidade e a confiança no resultado do processo, a redução do risco também, da exposição ao risco do funcionário de manusear os materiais, de utilizar as empilhadeiras para retirar os materiais do porta-pallet, a confiabilidade que o resultado também nos traz, porque você tem um drone fazendo uma investigação, por exemplo, num porta-pallet de 5, 6 metros, onde o olho humano não chega, eu tenho um drone fazendo a leitura com câmera daquele lugar, inúmeros benefícios, mas o principal ganho seria na velocidade e acuracidade do inventário. O que você faz hoje em 1 ano, no caso da nossa empresa, o que a gente fazia em 7 meses, eu posso fazer em 1 dia. Então é um ganho espetacular em velocidade, em acuracidade, em resposta real-time do teu inventário e de tudo que você tem ali. Eu posso destacar como principais dificuldades, principalmente o convencimento interno ou da alta direção de que essa é a tendência, de que essa é uma solução viável que vai trazer retorno. Então, o que a alta direção quer? Eles querem ver retorno financeiro. Então, a sugestão que eu deixo aí para as empresas que têm interesse nesse projeto é: faça um bom business case, mostre não só o lado da eficiência, mas também o lado da economia. Se colocar dinheiro nesse processo com retorno de capital, com um payback relativamente reduzido, né? O nosso ficou em torno de 12 meses, quer dizer, em 1 ano o projeto se pagou ou vai se pagar, a coisa fica muito mais convincente. O apoio da alta direção, do CEO, do diretor, presidente, vice-presidente, quer dizer, é um apoio extremamente fundamental para o processo de transformação digital. Não só falando especificamente do drone, mas também falando de qualquer projeto de transformação digital, seja um RPA, seja blockchain, enfim. Qualquer projeto onde você vai trabalhar, você tem que ter o apoio da alta direção. De modo geral, é isso. Espero ter contribuído aí para o conteúdo do podcast e sigo à disposição caso vocês precisem de um pouco mais de informação. Muito obrigado, um abraço, fica com Deus. E finalizamos com o depoimento de Camila Castilho Arcanjo, IT Business Partner na Bayer, formada em administração pela Uninove, planejamento integrado de produção e estoque pela Universidade Estadual de Campinas e graduação em logística e distribuição pela FIA. Trabalhou em empresas como J. Macedo, Coca-Cola e Goodyear e hoje atua há mais de 4 anos na Bayer. Camila, aqui no evento você abordou o tema Data Analytics, modelo voltado para a manufatura. Gostaria de saber como foi abordado esse projeto na empresa. O projeto em si ele é um piloto que tem como principal objetivo analisar todos os dados existentes hoje dentro da planta de cancioneiro e como que isso pode ser utilizado para uma melhor tomada de decisão. Basicamente, a gente está falando aqui de análises online de produção efetivada versus planejamento por linha, resultados de perda, consumo de formulação, dados de qualidade, aprovação de lote, tempos e movimentos, etc. Excelente! E quais foram os principais benefícios desse projeto na Bayer? Como principais benefícios desse projeto, a gente pode destacar principalmente a velocidade na tomada de decisão, pelo fato de agora ser online, a eliminação no tempo gasto para a criação de cada uma das análises. Então você também mudou o perfil dos analistas de pessoas extremamente operativas para pessoas muito mais analíticas e, claro, a confiabilidade dos dados. Hoje a gente tem dados muito mais acurados porque eu consigo garantir qual que é a informação que está sendo utilizada e que ela já foi validada. E por se tratar de um projeto
piloto, quais foram os custos envolvidos nesse projeto? Infelizmente, eu não posso abrir quais são os custos envolvidos, mas como se trata de um piloto, a gente tem feito isso com o menor custo possível, trabalhando principalmente em modelos de POC e MVPs para garantir a confiabilidade dos dados. E o escopo sendo reduzido, eu também consigo garantir que seja um custo menor até que isso possa ser alavancado em grande escala. Em qualquer processo de implementação, existem desafios relacionados a pessoas e principalmente base de dados. O que vocês tiveram de enfrentar para ter sucesso nessa implementação? Acho que os principais desafios enfrentados nesse processo como um todo foi a mudança de mindset de toda a diretoria. Então, você ter realmente o buy-in da diretoria para comprar a ideia de fazer algo baseado em dados, de capturar dados dentro das linhas de produção e os impactos disso. E depois que isso foi feito, principalmente a parte de harmonização. Então, olhar realmente para a informação que vinha de locais diferentes, entender qual que era o correto, quais que eram os conceitos que deveriam ser aplicados. Outro fator importante aqui, que foi um grande desafio, foi a decisão de quais eram as ondas. Então, o que seria priorizado no primeiro momento, o que seria entregue na segunda onda e assim por diante. No caso da Bayer, foi feito um treinamento interno na empresa pela Sebralog. Que diferença fez o treinamento no dia a dia para você? No momento que foi feito o treinamento, era uma mudança muito grande da própria companhia de ter um olhar muito mais digital. Então, é óbvio que a gente já tinha alguns conceitos na cabeça, mas eu particularmente não via muita aplicação disso. Sabia o que era blockchain, sabia o que era transformação digital, mas eu não conseguia tangibilizar isso para o meu trabalho no dia a dia. E o que o curso me trouxe foi exatamente essa percepção, começar a analisar os meus projetos e ver onde que eu poderia encaixar a transformação em cada um dos passos e saber separar o que é realmente um buzzword, o que a gente está olhando no momento e todo mundo está seguindo a mesma onda e o que não, o que realmente é uma aplicação imediata e que faça sentido para ser algo realmente tangível. Eu indico muito o curso da Sebralog exatamente pelo fato de ele conseguir explorar exemplos práticos. Então, você não fica só nessa questão da conceitualização. Tem sempre uma troca de informações muito interessante. Então, você consegue trocar experiências com outras empresas, entender o que está sendo feito, o que é possível, quais foram os erros que já foram cometidos no passado. Como é um curso que ele é muito embasado em cases, você consegue enxergar quais são os passos que você tem que passar realmente para conseguir tirar um projeto de transformação digital do papel. No momento que a gente vem falando muito de inovação, é muito interessante você ver que tem um curso que está voltado para olhar para a supply chain, para a manufatura, com um pouco mais de foco e não ser algo extremamente amplo. Cursos amplos a gente já tem vários no mercado, mas eu vejo que ele traz algo muito mais específico e que com certeza agrega na carreira de todo mundo. Através dos depoimentos apresentados, fica claro que se você deseja agregar, aprimorar e ampliar seus conhecimentos em transformação digital e inovação, se tornar um agente de inovação digital na sua organização, estar preparado para as novas tecnologias e principalmente melhorar a sua empregabilidade dos próximos 10 a 15 anos, é necessário preparação, é necessário conhecimento, é necessário se tornar um profissional do futuro. Se você quiser saber mais sobre a pós-MBA oferecida pela Sebralog, acesse o site sebralog.com e escolha entre as turmas de São Paulo e Campinas. Muito bem, e caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia_corporativo, Twitter, @RodilsonS, ou entre em contato através do telefone 98705-4454, DDD 11 São Paulo. Fique à vontade para ligar ou enviar uma mensagem. E se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, deixe 5 estrelas e um comentário, que eu leio todos. Me adiciona também lá no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. O mundo do supply chain está mudando rapidamente. Não tem tempo de navegar na web e descobrir as tendências logísticas atuais? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara para ti um boletim resumido com os links para você não perder nada. Se inscreva no GuiaCast e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando a logística mundial. Eu sou Rodilson Silva, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Aperto Rec, edição e produção de podcast. Acesse www.apertorec.com.br.